Bem-vindos ao nosso especial de relatos aterrorizantes. Hoje, prepare-se para mergulhar em histórias sombrias que têm algo em comum. Todas envolvem palhaços. Eles podem até parecer divertidos e inofensivos, mas os relatos que você vai ouvir agora vão mudar completamente a forma como você os enxerga. Apague as luzes, ajuste o volume e venha comigo nessa jornada de medo. O Palhaço do Espelho. Primeiro relato. Era um fim de tarde nublado quando Clara, uma jovem de 22 anos, decidiu explorar um mercado de pulgas que havia surgido temporariamente em um armazém abandonado na periferia da cidade. Clara sempre fora fascinada por objetos antigos, especialmente aqueles que pareciam carregar histórias. Para ela, cada rachadura, cada marca de desgaste contava algo sobre o passado. O armazém era escuro e tinha um cheiro peculiar de poeira misturada com mofo. Pilhas de livros velhos, mobílias desgastadas e bugigangas estranhas estavam espalhadas de forma desordenada, criando um labirinto de curiosidades. Enquanto vasculhava as bancas, algo chamou sua atenção. Entre caixas de louça e quadros sem moldura, havia um espelho antigo. Sua moldura dourada estava decorada com pequenos desenhos de flores minuciosamente esculpidas, embora algumas partes estivessem lascadas. O vidro do espelho não era perfeitamente liso. Tinha pequenas imperfeições e manchas que pareciam dançar à luz difusa do armazém. Clara sentiu uma atração inexplicável. Era como se o espelho estivesse chamando por ela. "Quanto custa?" perguntou ao vendedor. Um homem magro de olhar inquieto e mãos que tremiam levemente. Ele a observou por um instante antes de responder. "Pode levar. Sem custo. Na verdade, estou feliz em me livrar dele." Ele sorriu nervosamente, o que fez Clara hesitar por um momento. Contudo, a curiosidade venceu. Ela agradeceu, pensando que havia conseguido um tesouro gratuitamente. Ao chegar em casa, Clara limpou cuidadosamente a superfície do espelho. Apesar de suas imperfeições, ele tinha um brilho peculiar. Decidiu pendurá-lo acima da cômoda em seu quarto. Naquela noite, enquanto escovava os cabelos antes de dormir, notou algo estranho. O reflexo no espelho parecia ligeiramente mais escuro do que o ambiente ao seu redor. Era quase imperceptível, como se o espelho refletisse uma realidade paralela. Achando que era apenas fruto do cansaço, deu de ombros e foi dormir. Na segunda noite, Clara acordou abruptamente no meio da madrugada com a sensação incômoda de estar sendo observada. O quarto estava silencioso, exceto pelo som suave do vento do lado de fora. Quando abriu os olhos, algo no espelho chamou sua atenção. No canto superior esquerdo do vidro, havia uma figura. Era um palhaço grotesco. Ele tinha cabelos vermelhos desgrenhados,
uma maquiagem borrada que formava um sorriso macabro e dentes que mais pareciam lâminas afiadas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O palhaço não estava no quarto. Ele estava no espelho, parado nas sombras. Seu olhar parecia perfurante, quase como se pudesse enxergar através dela. Clara congelou de medo, piscou e ele desapareceu. Nos dias seguintes, o comportamento do espelho se tornou mais sinistro. Durante o dia, tudo parecia normal, mas à noite, o palhaço aparecia novamente. No início, ele permanecia apenas no canto, observando. Contudo, com o passar do tempo, começou a se mover. Clara o via gesticular, sorrir de forma ameaçadora e balbuciar palavras inaudíveis. Em uma ocasião, tentou gravá-lo com um celular, mas, ao assistir à gravação, percebeu que nada do que vira estava registrado. Era como se o palhaço existisse apenas para ela. Apavorada, Clara decidiu se livrar do espelho. Levou-o até um ferro velho, onde o jogou em uma pilha de entulho enferrujado. Sentiu um alívio momentâneo ao se afastar. Contudo, ao retornar para casa, seu coração quase parou. O espelho estava de volta, pendurado na parede como se nunca tivesse saído dali. Desesperada, Clara contou a situação para sua melhor amiga, Ana. Inicialmente cética, Ana decidiu passar a noite com Clara para desmistificar o medo. Contudo, naquela noite, ambas viram o palhaço. Ele não apenas apareceu, mas também pressionou as mãos contra a superfície do espelho. O vidro pareceu ondular como água. Clara e Ana gritaram, correndo para fora do quarto. Determinadas a entender a origem do espelho, voltaram ao mercado de pulgas. O vendedor que havia dado o espelho desaparecera. Um dos outros vendedores contou uma história macabra. O espelho fora retirado de um circo abandonado. Anos atrás, um palhaço chamado Sebastian usava o espelho como parte de seu ato. Diziam que ele era obcecado por magia e que o espelho era uma passagem para outra dimensão. O circo fechou após uma tragédia. Sebastian foi encontrado morto, com um sorriso grotesco esculpido em seu rosto, e dezenas de espectadores desapareceram misteriosamente naquela noite. Sem outra opção, Clara procurou a ajuda de um médium renomado. O homem explicou que o espelho era uma prisão para a alma de Sebastian, mas que a energia dele estava crescendo e o palhaço estava prestes a escapar. Ele instruiu Clara a destruir o espelho, mas avisou que isso não seria sem consequências. Com medo, mas decidida, Clara levou o espelho para um terreno vazio. Armou-se com um martelo pesado e com todas as suas forças, golpeou o vidro. Cada estilhaço emitia um som semelhante a gritos abafados. Quando finalmente o espelho se quebrou,
Uma risada ensurdecedora ecoou pelo ar. Clara olhou para os cacos e viu o reflexo de Sebastian pela última vez. Ele sorriu amplamente e murmurou: "Agora você abriu a porta." Desde então, Clara vive atormentada. Ela não vê mais o palhaço no espelho, mas ouve sua risada nos cantos mais escuros de sua casa, como um lembrete de que ele não foi realmente derrotado. E, em algumas noites, sente o leve toque de algo frio e grotesco enquanto dorme, como se o palhaço estivesse mais perto do que nunca. O palhaço na floresta, segundo o relato. Era uma manhã de primavera quando um grupo de 5 amigos decidiu passar o fim de semana acampando. Amanda, a líder natural do grupo, era uma jovem destemida de 24 anos que adorava aventuras ao ar livre. Ao seu lado estavam Lucas, seu namorado e entusiasta de histórias de terror, Clara, a mais cética do grupo, Miguel, conhecido por suas piadas inoportunas, e Sofia, que, apesar de ser a mais receosa, não queria ser deixada de fora. O destino escolhido foi a floresta do Lago Vermelho, um local cercado de mistérios e fama sombria. Diziam que pessoas desapareceram ali sem deixar rastros, e os poucos que voltaram falavam de risadas inquietantes e balões coloridos flutuando entre as árvores. Apesar da fama sinistra, o grupo viu isso como uma oportunidade para provar que tudo não passava de lendas urbanas. Com mochilas cheias de suprimentos e coragem, os 5 partiram em direção à floresta. Ao chegarem, foram recebidos por uma vista que misturava beleza e mistério. As árvores altas formavam um dossel espesso, bloqueando grande parte da luz do sol. Uma trilha estreita os levou a uma clareira perto de um lago com água escura e parada, refletindo o verde intenso das árvores ao redor. Montaram as barracas enquanto Miguel contava piadas para aliviar a tensão. "E se encontrarmos o tal palhaço, vou pedir para ele fazer um balão para mim." Todos riram, exceto Sofia, que olhou nervosamente ao redor. Clara, tentando tranquilizá-la, comentou: "Não se preocupe, só. Se existe algo assustador aqui, deve ser o Miguel sem camisa." A primeira noite começou tranquila. Sentados ao redor da fogueira, compartilharam histórias, canções e marshmallows. Lucas, claro, trouxe sua paixão por histórias de terror para a conversa. Ele relatou uma antiga lenda local sobre um palhaço chamado Arlequim. Ele era artista de um circo itinerante que passou por aqui há décadas. Dizem que ele desapareceu na floresta após um show fracassado. Mas ele não foi realmente embora. Sua alma ficou presa. E agora ele usa a floresta como palco para suas brincadeiras macabras. Sofia sentiu um arrepio ao ouvir a história, enquanto Clara revirava os olhos. "Claro, Lucas. E aposto que ele também entrega pizza."
né? As risadas foram interrompidas por um barulho vindo das árvores. Era um som de galhos quebrando, seguido por uma risada baixa e distante. O grupo congelou, trocando olhares apreensivos. Deve ser um animal, disse Amanda, tentando parecer confiante. Decidiram ignorar e continuaram com a conversa, mas o clima leve havia mudado. Durante a madrugada, Amanda foi a primeira a acordar com o som de algo raspando na barraca. Olhou para Lucas, que dormia profundamente ao seu lado, e sentiu o coração disparar. Segurando uma lanterna, abriu cuidadosamente o zíper da barraca e iluminou o lado de fora. Não havia nada, apenas o som do vento balançando as folhas. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo para explorar os arredores. Ao voltar para o acampamento, encontrou algo que não estava lá na noite anterior. Uma figura de balão retorcida em forma de coelho, presa a um galho perto do lago. Ei, pessoal, venham ver isso, chamou os amigos. Todos se reuniram ao redor do balão, tentando entender como ele havia aparecido ali. Isso é estranho, comentou Amanda. Não vimos nenhum sinal de outras pessoas por aqui. Lucas tentou fazer uma brincadeira para aliviar a tensão. Talvez seja o presente de boas-vindas do Arlequim. Clara riu, mas Sofia estava claramente desconfortável. Decidiram seguir com o plano do dia, explorando mais profundamente a floresta. Contudo, a sensação de estar sendo observados nunca os abandonou. Enquanto caminhavam, mais figuras de balões surgiam pelo caminho, penduradas em árvores ou deixadas no chão. Eram formas simples, mas o suficiente para deixar o grupo inquieto. Alguém está brincando com a gente, disse Clara, tentando soar racional. Talvez outros campistas estejam por aqui. Ao cair da noite, decidiram voltar para o acampamento. O silêncio da floresta parecia mais opressor, e a lua cheia mal iluminava o caminho de volta. Quando finalmente chegaram, encontraram o acampamento completamente revirado. Barracas rasgadas, mochilas abertas e mais figuras de balões espalhadas ao redor. O grupo entrou em pânico. Isso não é normal, disse Amanda, tentando manter a calma. Precisamos sair daqui. Agora. Antes que pudessem reagir, uma risada ecoou pela floresta, mais alta e mais clara do que antes. Eles olharam em volta, tentando identificar a origem do som. Foi então que o viram. Uma figura alta, vestida como um palhaço, com roupas esfarrapadas e um sorriso distorcido pintado no rosto. Ele estava parado entre as árvores, segurando um balão vermelho. O grupo congelou. O palhaço deu um passo à frente, e então outro, enquanto a risada se tornava mais alta. Lucas pegou uma lanterna e apontou para ele,
mas a luz parecia distorcida, como se não pudesse tocá-lo completamente. "Corram!" gritou Amanda, e todos dispararam em direções diferentes. Amanda e Lucas correram juntos, enquanto Clara, Miguel e Sofia se separaram na confusão. A floresta parecia um labirinto sem fim, e a presença do palhaço era constante. Risadas ecoavam por todos os lados, e balões surgiam do nada, flutuando em suas trajetórias. Amanda e Lucas pararam para recuperar o fôlego, escondidos atrás de um tronco caído. "Não podemos deixar os outros para trás", disse Amanda. Lucas concordou, mas antes que pudessem decidir o que fazer, um balão apareceu flutuando lentamente em sua direção. Eles se levantaram e continuaram correndo. Enquanto isso, Clara e Miguel encontraram Sofia em prantos perto de uma árvore. "Ele está vindo", disse ela entre soluços. Miguel tentou acalmá-la, mas logo a figura do palhaço surgiu novamente, agora muito mais próxima. Ele segurava uma faca brilhante na mão e parecia se alimentar do medo deles. O grupo finalmente se reuniu perto do lago. "Nós precisamos enfrentá-lo", disse Lucas. "Correr não vai adiantar." Amanda encontrou uma grande pedra e Clara pegou um galho. Estavam determinados a lutar, mesmo sabendo que suas chances eram mínimas. O palhaço emergiu das sombras, rindo e aplaudindo como se estivesse entretido. "Vocês são corajosos", disse ele com uma voz distorcida. "Mas isso é apenas o começo do meu show." A luta que se seguiu foi caótica. Objetos eram arremessados, gritos ecoavam pela floresta, e o palhaço parecia inatingível, quase como se fosse uma ilusão. Contudo, ao atingirem o balão vermelho que ele carregava, o palhaço parou subitamente, soltando um grito agudo antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça. Exaustos e abalados, o grupo deixou a floresta ao amanhecer, prometendo nunca mais retornar. Mas, mesmo longe, cada um deles ainda ouve, de vez em quando, uma risada distante e o som de balões estourando no silêncio da noite. O aniversário silencioso, relato 3. Era uma tarde ensolarada de domingo quando a família Vasconcelos se reuniu para comemorar o aniversário de Mateus, que completava 6 anos. A casa estava cheia de cores e decorações temáticas de super-heróis. Balões flutuavam no teto e uma mesa repleta de doces, salgadinhos e um bolo cuidadosamente decorado ocupava o centro da sala. Os risos das crianças preenchiam o ambiente, enquanto os adultos conversavam animadamente no quintal. Juliana, a mãe de Mateus, tinha planejado cada detalhe da festa com dedicação. Seu marido, Paulo, ajudava a servir os convidados, enquanto Mateus corria pelo gramado com seus amigos, gritando de alegria. Tudo parecia perfeito.
até que o portão da frente se abriu, revelando uma figura alta e peculiar. Era um palhaço. Ele usava um traje colorido e esfarrapado, com um chapéu de abas largas e uma maquiagem exagerada que cobria seu rosto. Seu sorriso era pintado de forma grotesca, estendendo-se quase até as orelhas, e seus olhos, cercados por círculos pretos, pareciam sombrios e penetrantes. Nas mãos, segurava um buquê de balões de cores vibrantes. Os adultos trocaram olhares confusos. Ninguém lembrava de ter contratado um palhaço. Quem é ele? Juliana cochichou para Paulo, que deu de ombros. Antes que pudessem questionar, o palhaço abriu os braços dramaticamente e anunciou em um tom teatral: Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o palhaço Trovão, e estou aqui para trazer muita diversão. Quem quer brincadeiras? As crianças gritaram de empolgação e correram para perto dele, enquanto os pais, ainda desconfiados, observavam de longe. Juliana tentou disfarçar sua inquietação, dizendo a si mesma que talvez algum parente tivesse contratado o palhaço como surpresa. Afinal, tudo parecia estar sob controle. Mas algo naquela figura a incomodava profundamente. Trovão começou a entreter as crianças com truques de mágica e malabarismo. Ele fazia bichinhos de balão e soltava piadas que arrancavam gargalhadas dos pequenos. No entanto, Juliana notou que, por trás daquele comportamento jovial, havia algo estranho. Seus movimentos eram precisos demais, quase mecânicos, e seu olhar, mesmo ao sorrir, parecia frio e calculista. Conforme a festa continuava, Juliana percebeu outra coisa inquietante. Algumas crianças estavam desaparecendo. Primeiro foi Gabriel, um coleguinha de Mateus. Quando Juliana perguntou aos outros convidados, todos presumiram que ele havia ido ao banheiro ou se escondido em alguma brincadeira. Depois foi a vez de Beatriz e Rafaela, duas irmãs que estavam brincando perto do balanço. Aos poucos, a alegria da festa deu lugar à tensão, mas Trovão continuava com suas performances como se nada estivesse acontecendo. Juliana decidiu agir. Aproximou-se do palhaço, tentando soar casual. Trovão, quem contratou você? Nós não estávamos esperando um palhaço hoje. Ele a encarou por alguns segundos, seu sorriso pintado parecendo ainda mais sinistro sob a luz do fim da tarde. Ah, senhora, fui convidado por quem mais importa. As crianças. Elas não só me querem aqui, elas precisam de mim. Juliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes que pudesse responder, Trovão ergueu os braços novamente e anunciou: hora do grande final. Todos os pequenos, venham comigo. Vamos para o melhor truque de todos. As crianças correram atrás dele,
enquanto Juliana e Paulo tentavam chamá-las de volta. Mas era tarde demais. Trovão as levou para o interior da casa, fechando a porta atrás de si. Juliana correu até a entrada, mas a porta não se mexia, como se estivesse trancada de forma sobrenatural. Por uma das janelas, conseguiu ver as crianças paradas em círculo ao redor do palhaço. Eles seguravam um espelho grande e antigo, com uma moldura dourada repleta de detalhes macabros. Pequenos rostos contorcidos como se estivessem gritando: "Este é o portal para o meu mundo, crianças. Um lugar onde a diversão nunca acaba, onde risadas são eternas", disse Trovão, com uma voz que agora soava distorcida e gutural. As crianças pareciam hipnotizadas, aproximando-se do espelho uma a uma. Quando Mateus estava prestes a tocá-lo, Juliana gritou com todas as suas forças: "Mateus, não!" Seu grito pareceu quebrar o feitiço momentaneamente. Mateus hesitou, olhando para a mãe pela janela. Nesse momento, o palhaço virou-se, seu rosto agora completamente deformado. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e sua boca se alargava de maneira antinatural, revelando fileiras de dentes pontiagudos. "Você não vai estragar meu show", rugiu ele, avançando em direção a Mateus. Desesperada, Juliana encontrou uma pedra no jardim e quebrou a janela, entrando na casa. Paulo e alguns outros adultos a seguiram. O palhaço soltou um grito agudo e ergueu o espelho acima da cabeça, como se estivesse prestes a quebrá-lo. "Se eu não puder levá-los, nenhum de vocês vai ficar com eles", vociferou. Antes que pudesse agir, Paulo o atingiu com uma cadeira. O espelho caiu no chão, quebrando-se em 1000 pedaços. Um som horrível, como centenas de vozes gritando ao mesmo tempo, ecoou pela casa. O corpo do palhaço começou a se contorcer e a desintegrar, transformando-se em uma nuvem negra que desapareceu pelo buraco do espelho destruído. As crianças, agora libertas do transe, choravam e corriam para os braços dos pais. Mateus abraçou Juliana com força, enquanto ela soluçava de alívio. A casa, antes cheia de alegria, agora era palco de uma cena traumática. No dia seguinte, Juliana tentou investigar sobre o palhaço, mas não encontrou nenhum registro dele. Perguntou aos convidados, mas todos juravam que ninguém havia contratado nenhum artista. Apenas um detalhe chamou sua atenção. Uma das crianças encontrou um pedaço do espelho quebrado no jardim. No reflexo, Juliana viu, por um breve momento, o sorriso distorcido de Trovão, antes de o vidro se despedaçar em suas mãos. Desde então, Juliana evita espelhos. E, nas noites mais silenciosas, ela ainda ouve uma risada distante,
como se o show nunca tivesse realmente terminado. E por último, A Loja dos Sorrisos, relato 4. Era uma manhã fria e nublada quando a pequena cidade de Oak Hollow despertou para algo inesperado. No coração da rua principal, entre a padaria de tijolos vermelhos e a loja de ferramentas de Mr. Hargrove, surgira uma loja que ninguém reconhecia. Seu letreiro reluzia com letras douradas que diziam: A Loja dos Sorrisos. A vitrine era preenchida com artigos circenses, máscaras, chapéus, trajes coloridos e um estranho manequim de palhaço que parecia observar quem passasse. Os habitantes, curiosos mas desconfiados, comentavam sobre a loja durante o café da manhã no diner local. Nunca vi uma loja abrir assim, da noite para o dia, disse Agnes, a dona do lugar, servindo uma xícara de café a Tom, o mecânico. Ninguém viu nenhum caminhão descarregando. É como se tivesse brotado do chão. Mais tarde, o jovem Charlie, de 14 anos, decidiu ser o primeiro a entrar. Ele adorava coisas relacionadas a circo. Ao cruzar a porta, foi recebido por um cheiro de algodão doce misturado a algo mais denso, quase apodrecido. O interior era iluminado por luzes amarelas que piscavam de forma irregular, criando sombras dançantes nas paredes. Atrás do balcão, um homem magro e pálido com um sorriso exagerado pintado no rosto apareceu. Bem-vindo à Loja dos Sorrisos. Estou aqui para trazer alegria à sua vida. O que procura, jovem? Charlie não sabia ao certo. Seus olhos percorriam as prateleiras repletas de itens estranhos. Máscaras que pareciam vivas, perucas com fios que se mexiam suavemente e um conjunto de olhos de vidro que pareciam segui-lo onde quer que ele fosse. No centro da loja, um traje completo de palhaço chamava a atenção. Era vermelho, azul e dourado, com detalhes em lantejoulas que brilhavam com uma intensidade quase hipnotizante. Esse traje é especial, disse o lojista, percebendo o interesse de Charlie. Ele transforma quem o veste em algo inesquecível. Deseja experimentá-lo? Charlie assentiu. E o lojista entregou o traje com um sorriso que parecia alargar-se ainda mais. O garoto experimentou ali mesmo, em um pequeno provador no fundo da loja. Quando saiu, sentia-se diferente. Havia algo nele que parecia mais leve, ao mesmo tempo, mais pesado. Ao olhar no espelho, viu que o sorriso pintado no traje agora estava em seu próprio rosto, como se fosse parte dele. Ele riu, mas sua risada soou mais alta e mais aguda do que esperava. Perfeito! Exclamou o lojista. Agora você é parte da nossa família. Charlie não entendeu o que aquilo significava, mas deixou a loja sentindo-se estranho. Nas semanas seguintes, coisas terríveis aconteceram em Oak Hollow. Primeiro,
O cachorro do Sr. Jenkins foi encontrado mutilado na floresta. Depois, uma série de desaparecimentos começou a assombrar a cidade. Sempre que alguém desaparecia, havia um detalhe em comum. Risadas estridentes ecoavam pela noite e balões vermelhos eram encontrados nos locais dos crimes. Ninguém suspeitava de Charlie até que ele começou a mudar. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e ele desenvolveu um sorriso permanente que parecia esticado de forma antinatural. Seus pais, desesperados, tentaram conversar com ele, mas Charlie não respondia mais com palavras, apenas com risadas inquietantes. Uma noite, sua mãe o encontrou no sótão, cercado por balões e escrevendo algo no chão com tinta vermelha que tinha um cheiro estranhamente metálico. Enquanto isso, outros habitantes também foram atraídos pela loja. Cada um saía com um item diferente, e todos começavam a exibir comportamentos estranhos. Emily, a professora da escola, comprou uma máscara que não conseguia mais tirar, como se tivesse se fundido ao seu rosto. Jack, o padeiro, adquiriu luvas que pareciam controlar seus movimentos, forçando-o a realizar gestos violentos contra a própria vontade. A cidade inteira estava sendo consumida pela influência da loja dos sorrisos. O xerife Collins, um homem cético por natureza, decidiu investigar. Ele entrou na loja e encontrou o lojista organizando uma prateleira de forma meticulosa. O xerife exigiu respostas, mas o homem apenas riu. Respostas? Meu caro xerife, esta loja apenas oferece o que as pessoas desejam. Se não podem lidar com suas escolhas, isso não é problema meu. Collins tentou prender o homem, mas, ao tocar nele, sentiu uma dor lancinante. Sua mão ficou marcada por um sorriso em brasa, como se tivesse sido queimada. O lojista riu novamente e desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando o xerife sozinho na loja. Quando ele saiu, a loja havia desaparecido, mas o estrago já estava feito. Nos dias seguintes, os moradores de Oak Hollow se tornaram irreconhecíveis. As ruas estavam desertas, exceto por figuras mascaradas e trajes circenses que vagavam sem rumo, emitindo risadas assustadoras. Aqueles que tentavam fugir encontravam a estrada principal bloqueada por um nevoeiro denso e intransponível. No fim, restou apenas uma pessoa, Sarah, uma adolescente que nunca entrou na loja. Ela se escondeu no porão de sua casa, escrevendo freneticamente em um caderno tudo o que havia testemunhado. Na última página, escreveu: se você encontrar uma loja dos sorrisos, não entre. Não olhe para os itens. Não ouça as risadas. E, acima de tudo, nunca aceite nada que eles ofereçam. Eu sou a última, e sei que eles vão me encontrar,
Sua história terminou com um sorriso pintado de sangue na parede do porão. E a loja dos sorrisos desapareceu de Oak Hollow, reaparecendo em outra cidade, pronta para continuar seu ciclo de terror. Esses foram apenas os primeiros passos para o mundo sombrio dos palhaços aterrorizantes. Espero que você tenha conseguido acompanhar até aqui sem acender a luz ou olhar por cima do ombro. Mas lembre-se, nem todos os monstros usam máscaras. Alguns estão mais perto do que imaginamos. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de continuar. Boa noite e durma bem.